Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, passando aqui para fazer o nosso papo com café, ó, eu e o Almirante aqui, beleza? Tomando um cafezinho aqui, tá? Esse, por sinal, é um café que eu gosto muito, é o café Pilão, tá aqui, tá? Sempre bom tomar um café e também bater um papo sobre futebol, beleza? A gente vai falar um pouco aqui hoje sobre a repercussão, principalmente dessa questão envolvendo aí a mudança, né, de data da segunda partida da Copa do Brasil, aonde a CBF arbitrariamente, e eu digo arbitrariamente porque eles romperam aí uma cláusula, né, do seu acordo lá, do acordo onde os clubes assinam, e a gente vai estudar, né, a fundo o regulamento da CBF relacionado no caso é o regulamento das competições da CBF, né, para poder tentar entender e esmiuçar isso para você mais tarde lá no YouTube, tá? No nosso giro de notícias. A gente vai fazer, além do giro, a gente vai fazer um vídeo específico para tratar esse assunto que está aí atrapalhando o Vascaíno, na verdade, porque a realidade é que estão tentando nos parar. Mas antes de fazer aqui o nosso papo com café, que é um assunto que está rolando na rede social aí, eu queria pedir a você para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, porque é muito importante. Siga a gente aqui também no Instagram, no TikTok, a gente tem lá vídeo todos os dias lá, shorts para você assistir e também vídeos curtos aí trazendo notícias do Vasco, né? Ontem a gente ficou sabendo que o David aí tá fora, né? 7 a 8 meses aí, 8 a 10 meses, dependendo da recuperação. E aqui me lembra uma entrevista que a gente fez aí com o Dr. Paulo César de Andrade, né? Que foi médico do Vasco, ele disse que isso vai acontecer constantemente. E isso, o que tem a ver isso, Léo, com as questões referentes aí às semifinais? Tem a ver porque a CBF não está se preocupando nem com isso, né? Os campos, além do calendário, os campos absurdamente ali, cada vez mais sintéticos, né? Campos cada vez mais ruins, se você for ver ali, cara, tem lance do Mineirão que sai pedaço de grama, em contrapartida tem lugares que são muito duros, e isso vai atrapalhando, cara, vai causando ali um estresse muscular, assim como o Dr. Paulo César disse, né, um estresse de ligamentos ali em volta ali, e acaba chegando o momento que rompe o ligamento do joelho aí, porque é onde sofre a maior quantidade de cargas aí, é o ligamento do joelho aí dos jogadores. Então, amanhã, né, a gente tem aí o jogo do Vasco, é uma preocupação pra gente, tá sem o David, não sei como é que o Rafael Paiva vai reagir diante disso aí, quem que ele vai colocar. Acredito que poderia apostar aí no Maxime, mas o que eu quero tratar com vocês aqui, além do jogo aqui que a gente pode falar posteriormente, né, que é véspera de jogo, a gente tá aí querendo essa semifinal, é sobre os assuntos aí que principalmente o Neto aí e o Juca, né, Juca Kfouri botou, falando sobre as questões do Vasco e do Corinthians não entrarem em campo, né, não aceitarem entrar em campo com essa mudança da CBF. Bom, eu não sei se isso está no regulamento ou não, mas eu acho que isso não seria benéfico para o Vasco, tá? Porque talvez seja isso que a CBF queira. Talvez a CBF queira essa reação dos clubes para poder, então, tirar a culpa dela e se eximir dessa culpa e jogar a culpa aí nos times que estão fazendo isso. É um modo de protesto? Sim, mas eu acho que não seria conveniente nesse momento, principalmente para o Vasco, que está numa fase de reconstrução. Acho que a gente tem que focar aí. Acredito que eles vão querer prejudicar a gente aí também dentro de campo, tentando expulsar jogador, tirar do sério, deixar o jogo ficar mais pegado. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque estão tentando nos parar. E eu vou parafrasear aqui uma frase que o Emiliano disse lá atrás: se quiserem nos parar, vão ter que nos matar. Então, ou seja, é isso que eles estão querendo com o Vasco. O problema, como o Zé Colmeia disse no vídeo, não é contra o presidente Pedrinho. O problema deles é contra o Vasco. O Eurico já dizia isso lá atrás. O problema deles é contra o Vasco. E eu digo claramente para você aqui, porque eu estava tentando entender isso há um tempo atrás, mas isso foi devido à resposta histórica do Vasco lá atrás, aonde incluiu negros, operários. Pô, Léo, mas tanto tempo. Exatamente. Eles não engoliram que o Vasco tem a história mais inclusiva e mais linda do futebol brasileiro, quiçá mundial, tá? Porque você brigar contra um sistema dizendo que irão entrar negros, pobres e operários sem se maquiar, sem fazer nada disso, ao contrário do que o Fluminense fazia, cara, isso é você dizer para o sistema, falar assim, meu irmão, vocês estão querendo fazer isso e a gente não vai aceitar. E aí o Vasco conseguiu implementar, e hoje a gente tem negros, tem pobres, tem pessoas aí que são de vida mais sacrificada entrando para a vida do futebol, muito pelo Vasco.
O racismo hoje no futebol ainda existe? Existe. Mas muito daquilo que se havia lá atrás e não deixou contemplar, pelo menos no Brasil, deve ser ao Vasco. E é isso que eles não engolem na história. É isso que a história não deixa se apagar. E eu vou lembrar toda vez a vocês aqui. O problema não é contra o Eurico, não foi contra o Salgado, não é contra a 777, não é contra o Pedrinho. O problema deles, como o próprio Zé Comé disse, e eu concordo plenamente, é contra a instituição Vasco da Gama. É uma instituição que foi lá e construiu o seu estádio. É uma instituição que apoia projetos dentro da barreira do Vasco. Entende? Não só na teoria, tá? Não só na teoria para poder ter um desconto ali, talvez, dentro do imposto de renda, para poder fazer uma isenção fiscal, não. O Vasco faz porque ama. O Vasco se inclui porque ama. O Vasco inclui porque está na sua essência a inclusão. Tanto é que no próprio estádio nosso vai ter uma área popular. Entende? Essa área popular que terá não vai limitar aí os torcedores que são com menos condições de ir aos jogos, como sempre foi, que é a grande massa da torcida. Entende? Você não vai elitizar o futebol. E tá aí um contexto que eles não querem. Eles querem que o Vasco suma do cenário nacional. A realidade é essa. Ah, Léo, mas tá chorando. Não, não tô chorando, eu tô falando a realidade. Quantas vezes você, torcedor vascaíno, viu o Vasco ser perseguido? Quantas vezes você viu o Vasco ser julgado, até contra o próprio São Januário lá, quando aconteceu aquela coisa com o Goiás, que o Vasco ficou vários e vários anos, vários meses, perdão, sem conseguir jogar em São Januário para querer ferrar o Vasco para voltar para a segunda divisão. Qual a intenção da elite do futebol? Qual a intenção das transmissões e das emissoras de televisão sobre isso? Entende? Entende que o Vasco vai muito além do que eles podem proporcionar, o Vasco incomoda eles, porque o Vasco não depende deles. A torcida do Vasco leva o Vasco onde o Vasco quiser. A gente compra a briga do Vasco onde tiver. Se precisar de vaquinha, a gente vai fazer vaquinha. Se precisar de chegar junto com uma obra, a gente vai chegar. Se chegar uma contratação que a gente possa chegar junto, a gente vai chegar. É só lançar campanha que o torcedor do Vasco compra a ideia. Então, isso incomoda esses caras. Isso incomoda as instituições. Isso incomoda a elite do futebol brasileiro, que não está satisfeita. Por que você atender ao pedido de um clube só, que foi o Flamengo, nessa questão? E é isso que eu vou trazer a fundo num vídeo específico, detalhando o regulamento de competições e trazendo para vocês aí. Mas eu acho, tá? Concordo com a revolta do Neto, concordo com a revolta do Juca, concordo com a minha revolta, com a sua revolta, torcedor. Porém, eu acredito que isso não seja benéfico para o Vasco, porque o Vasco precisa mostrar no cenário nacional que pode ser campeão. E é isso que o Vasco não pode perder o foco. Eles estão querendo tirar o foco do Vasco. Não pode perder o foco. É ir para cima do Atlético, é lutar contra juiz, é lutar contra a CBF, chegar à final e muitas vezes ver deles aí a cara de palhaço que eles vão ficar se a gente conseguir chegar às finais e formos campeões. Porque a intenção deles é dar esse título, você pode ter certeza, ao Flamengo. Você pode ter certeza disso, porque o Flamengo não ganhou nada esse ano, então tem que ter algum título de relevância, porque não tem lógica e não tem justificativo você atender o pedido de uma instituição em detrimento de outras 3 que estão disputando semifinais de um brasileiro, sendo que tem que ser de maneira igualitária, como o Estatuto diz, e acordado por todos que ali estão. Beleza? Então, esse foi o nosso Papo com o Café. Quero saber o que você acha. Comenta aqui pra gente, compartilha com a galera, cara. Distribui esse vídeo nosso aí, para que o YouTube, para que o Instagram ofereça nosso conteúdo também a mais pessoas. Léo Azevedo aqui, Papo com o Café de hoje, dia 1º de 10 de 2024. Boa semana para vocês.